Olá, tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Sou fisioterapeuta na cidade de Curitiba, trabalho com fisioterapia respiratória já há aproximadamente uns 10 anos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre saturação de oxigênio, tá? Existe um vídeo no canal aí, é um vídeo com bastante visualizações, vídeo também que eu recebi bastante crítica, por algumas visões que as pessoas discordaram do que existia de conteúdo naquele vídeo e houve críticas, enfim. Porém, o que eu acho que a gente tem que ressaltar é que existem visões diferentes sobre um determinado evento e essas visões elas têm que se complementarem. E esse final de semana eu fiquei bastante feliz também porque recebi o contato de um colega de profissão. Essa pessoa fez contato comigo pelo Instagram, viu aquele vídeo lá e a gente conversou um pouquinho no domingo, foi de sábado para domingo, a gente conversou um pouco e é bem gratificante saber que a gente pode contribuir e ajudar com alguém de alguma forma. Nesse caso, acabei contribuindo com um colega de profissão. Mas enfim, aquele vídeo lá eu explano um pouquinho sobre como interpretar a saturação de oxigênio, tá? E uma questão que as pessoas não fica claro para as pessoas é que a saturação de oxigênio depende única e exclusivamente da condição do pulmão. E não é bem por aí, tá? Por que não é bem por aí? Imagina o seguinte, pense o seguinte, o ar ele é uma massa e toda massa para ser deslocada ela precisa de uma força. No caso específico da respiração humana e da entrada de ar no pulmão, quem vai executar essa força para deslocar o ar é o próprio músculo, mais especificamente o músculo respiratório. E dentro dessa conversa que eu tive com esse colega de profissão, o que nós abordamos? Né? A preocupação se uma pessoa com fraqueza muscular pode vir a dessaturar mesmo não tendo nenhuma doença pulmonar. E sim, a resposta é sim, essa pessoa ela pode dessaturar mesmo não tendo uma doença pulmonar. Por quê? A gente consegue justificar isso em 2 livros, tá? Um livro é chamado Fisiologia Articular de Capandi, que Capandi é um autor, se eu não me engano ele é um fisioterapeuta, mas é um profissional, se não for um fisioterapeuta é um profissional do movimento. No tomo 3, ou volume 3 do livro, ele fala bem sobre a mecânica ventilatória. Então ali tem uma parte do livro que ele fala que a inserção de um músculo chamado psoas, que ele tem uma influência na perna também, ele está lá bem pertinho com o diafragma, estimulando o diafragma. Um outro músculo que passa a estimular bem o diafragma é o músculo quadrado lombar, que ele fica nas costas ali, bem na região lombar, né? Por isso o nome quadrado lombar. Então, a partir do momento que a gente promove um fortalecimento de perna e promove um fortalecimento quadrado lombar, a gente está tendo uma influência nas pressões respiratórias e, consequentemente, ganhando em força muscular respiratória, tá? Então, isso é descrito. Outro detalhe também é o quê? O fortalecimento em si, ele promove proliferação de mitocôndria na célula muscular. Para quem não sabe, a mitocôndria é uma organela que nós temos no músculo estriado esquelético, que tem como função a respiração celular. Então, em proporção, quanto maior a quantidade de mitocôndria, maior ou melhor é a nossa função respiratória. Tá? Isso é descrito. Agora, e o que isso tem a ver com o músculo e a respiração? Pensa o seguinte, que essas 2 mãos, as minhas mãos, é a caixa torácica. Se essa caixa torácica faz isso, entra pouco ar. Se ela faz isso e volta, entra mais ar. Tá? Então, se ela faz isso e volta, significa que eu tenho uma pressão inspiratória ou uma força muscular inspiratória maior. Isso existem aparelhos aí que a gente consegue
consegue mensurar essa força muscular respiratória. Mas se você não tem esse aparelho, você pode mensurar isso ou ter uma dimensão disso com coisas simples, por exemplo, teste de caminhada de 6 minutos, você pode ter uma dimensão, tá? Existem pacientes que eles não têm doença pulmonar nenhuma e dessaturam no teste de caminhada. Outra situação que a gente pode usar também para avaliar a condição muscular associada à saturação de oxigênio é a expansão de tórax que um paciente tem. Quanto maior a expansão de tórax, mais favorável vai ser essa respiração dele. Então, geralmente existe pacientes que a gente vai atender, um paciente idoso, ele está dessaturando no exercício, vamos ver, vamos investigar, encaminha para o médico não tem doença pulmonar nenhuma. Tá, e você vai ver esse paciente, ele é um paciente que ele tem uma postura cifótica, e ele é um paciente que ele tem o tórax um pouco durinho, um tórax que não expande. A postura cifótica indica o quê? Redução de força do diafragma. Porque a cifose, ela tem bem ali nas costas, o ponto de inserção do diafragma, ele é influenciado pela postura cifótica e, consequentemente, o paciente perde essa força muscular no diafragma. O diafragma dele se mobiliza menos. E é muito comum, quando a gente aplica uma técnica de fisioterapia respiratória, chamada treinamento muscular inspiratório em paciente cifótico, ele relata para a gente depois, poxa, doutor, eu acho que eu estou com a postura melhor. Realmente, a gente melhorou a força diafragmática, redimensiona a coluna do paciente, a coluna torácica, e também promove um aumento ou uma maior estabilidade de saturação de oxigênio. Mas não é em todo paciente que a gente observa isso, só no paciente mais crítico, vamos dizer assim, ou que tem uma perda de músculo maior, né? Uma sarcopenia que a gente fala, que esse foi bem o conceito que a gente abordou nessa conversa com esse colega. Se eu não me engano, ele é do Nordeste do Brasil. Então, se você tem essa força, o seu tórax faz pouca expansão, entra menos ar. Quanto menos ar entra no seu pulmão, maior é o trabalho muscular respiratório, e quanto maior o trabalho muscular respiratório, você vai entrando em fadiga com o passar do tempo, e vai chegar uma hora que a sua força respiratória vai estar bem baixa, e o ar para ser trocado ali no pulmão vai estar prejudicado, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? É uma orientação também que ela serve não só para os profissionais de saúde, né, mas acho que ela serve para o paciente também ter um maior entendimento da condição dela. O que eu coloco aqui é verdade absoluta? Não é verdade absoluta, tá? É a minha visão como fisioterapeuta no contexto de interpretação do que é a saturação de oxigênio e como fazer para ela se manter a um nível ideal. É a responsabilidade do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar a atenção com o músculo esquelético, tá? Existe a visão médica também, a visão do profissional médico, que ele analisa o órgão em si. Então, às vezes, o paciente tem uma força muscular boa, mas ele tem alguma doença pulmonar, né? Por exemplo, existe uma doença chamada fibrose pulmonar idiopática, onde esses pacientes eles têm uma força muscular respiratória boa, mas a condição pulmonar deles não permite uma estabilidade de saturação. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com você, que é meu seguidor. Me segue lá no Instagram também, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.